Aqui a gente vai falar dessas janelas de prazo que é importante você se atentar. Primeira janela é agora em setembro. Eu tenho duas situações acontecendo aqui. Primeiro, eu tenho que escolher se eu quero ou não ser simples. Apenas isso, ser simples. Eu quero optar por ser simples, eu estou fora do regime e preciso fazer a minha adesão, ou eu estava no regime em 2026, fui excluído, porque as nossas exclusões já estão aparecendo no portal. Em 15/8 foi validado os termos de exclusões que foram enviados no início do ano. Então, se lá no início do ano você recebeu um termo e você não fez a sua regularização dentro do prazo normal, você já está excluído para 2027. Então, em setembro, você vai fazer uma nova adesão, porque a exclusão já aconteceu. Você que hoje é lucro presumido ou lucro real e optou por mudar para o Simples Nacional, essa janela é setembro. Feito isso, decidi que sou simples. Eu tenho uma segunda escolha para fazer. Eu serei simples puro ou eu serei simples híbrido? Esta escolha, se eu quero regime dentro ou fora para recolher o nosso CBS, ela é semestral. Novidade da nossa legislação que está entrando em vigor com a reforma. Não existia a figura do híbrido antes e também não existia prazo semestral. Agora nós temos prazo semestral. Escolhi o híbrido, mas a gente não tem uma alíquota definida para que possamos fazer um cálculo com precisão. Como eu vou escolher o híbrido ou o puro nesse momento? Pois bem, a janela é essa, setembro. Se eu acho que tenho condição e que eu tenho uma vantagem em ir para o híbrido, a gente precisa escolher agora. Setembro, outubro e até 30 de novembro é o prazo que você tem para fazer as simulações com mais cautela, mais cuidado e os dados em mãos e concluir se realmente vale a pena ficar no híbrido ou no puro. Eu fiz a opção por híbrido em setembro, mas fazendo as contas, planilhando o meu resultado, eu percebi que eu vou pagar mais caro e eu não quero isso. Então eu posso desistir até 30 de novembro. Então o prazo da desistência é para aquele que optou pelo híbrido, viu que não valia a pena e prefere fazer a desistência. Mas veja, eu não optei pelo híbrido em setembro. Eu não tenho como mudar minha opção em novembro. Por isso que o mês de setembro, senhores, é extremamente crucial para todos os negócios. Fizemos isso, opção de quando começa a valer tudo isso, janeiro de 2027. Então, em janeiro, ou eu estou no Simples Puro, ou estou no Simples Híbrido, ou nos demais regimes. A partir então de 2027, as janelas de escolha entre híbrido e puros são semestrais. Como assim semestral? Em setembro eu vou escolher sempre o primeiro semestre do ano seguinte e em março eu vou escolher sobre o segundo semestre do ano corrente. Então a gente vai ter 2 meses para fazer essa opção, que vão ser sempre os meses de setembro e março do ano seguinte. Quais são os impactos práticos que a gente tem que olhar além da alíquota? Nós temos que olhar que a apuração de IBS e CBS exige destaque correto nos documentos fiscais e um controle financeiro muito apurado, porque existem várias coisas que hoje não estão nos documentos fiscais e que passarão a estar. Então, o seu administrativo, o seu financeiro, o seu faturista, ele tem que entender muito mais da legislação atual para que ele consiga emitir os documentos de forma correta. Com a entrada do Split Panel, nós temos o segundo impacto importante na sua rotina, que é o fluxo de caixa, pois o tributo vai ser liquidado parcial ou totalmente no momento do recebimento da sua venda. Nas operações de empresa com empresa, está previsto que já em 2027 começaremos a ter a figura do split payment acontecendo. O ressarcimento, como eu destaquei ali no slide anterior, a gente precisa ter muito cuidado e só fazer com assessoramento técnico e profissional, porque isso pode impactar em 2 anos de vedação para voltar para o regime puro.
E a gente vai ter que cuidar muito, isso é tema de outra aula, para a gente conversar sobre a formação de preço. A gente vai ter que entender que quando a gente for para o regime regular, nós vamos ter que recalcular a maneira de fazer o nosso preço. Porque um dos princípios de transparência da reforma tributária é que agora o imposto ele é apresentado por fora, ou seja, o seu produto ele só vai ter o preço de custo e a sua estrutura, sem contar os tributos. Então, na nota fiscal, que normalmente a gente conhece, vai existir um lugar chamado valor dos produtos, que vai ser de fato o que a sua empresa vai receber. Adicionado a isso, no valor total da nota, nós teremos a aplicação do imposto. Então, supondo que o seu produto seja R$ 100, supondo que o imposto da reforma tributária, o nosso IVA, seja de 28, a gente vai ter nessa segunda coluna do total da nota 128, onde R$ 100 é o seu produto e 28 é o imposto. Então, o imposto ele passa a ser demonstrado por fora, o que mexe totalmente na sua sistemática de formação de preço. Então, o que a gente tende a entender nesse momento principal? Essa é uma das premissas mais básicas que está sendo usadas pela análise aí na internet. Se eu vendo para consumidor final, eu tenho que ficar no simples puro. Se eu vendo para empresas, eu tenho que ficar no simples híbrido. Percebam que isso não é uma máxima. Isso não é uma verdade absoluta. Isso depende do estudo do caso concreto do seu negócio. Isso é sim um indicador, mas é um dos. Eu não posso utilizar isso como sendo a regra geral para que eu decida somente baseado nesse pilar se eu vou utilizar o simples híbrido ou o simples puro. E agora a gente vai trabalhar com você a próxima parte do nosso treinamento, onde você vai entender como você vai fazer aí na prática para decidir na sua empresa o que é melhor.